reis magos possivelmente seriam consequência da influência do filho da rainha de Sabá, que com certeza deve ter tido também admiradores e pessoas que viam a sabedoria, assim como Salomão foi respeitado por todo mundo por causa da sabedoria que Deus lhe tinha dado. E aí você entende por que vieram 3 reis do Oriente trazer presentes para Jesus ali no seu nascimento. Gente, a rainha de Sabá, ela se converteu. Jesus Cristo falando sobre ela e disse ligeiramente numa passagem que essa rainha se levantaria para julgar as nações no dia do juízo. A rainha de Sabá, ela foi embora, levou o seu filho para beneficiar Salomão, para que ele se recuperasse moralmente diante do seu povo. Mas durante o Cântico dos Cânticos, ela estava com ele ainda, e eles foram protagonistas daquela passagem, das passagens que estão no Cântico dos Cânticos. São 8 capítulos, e eu quero dizer uma particularidade para vocês. O Cântico dos Cânticos é um livro poético, indiscutível, porém são orações, gente, é uma herança de Cristo, é uma herança de Deus, na época usando Salomão e a rainha de Sabá. Subse-entende, Salomão, óbvio, né? E aquela esposa, aquela mulher tinha que ser a principal dele, a única que se fala biblicamente que teve um contato, uma experiência com Deus e se converteu, né? Deixando as suas práticas fetichistas, suas práticas pagãs, para ser temente ao Deus vivo, a ponto dela afirmar que educaria o seu filho na palavra de Deus e que ele seria um regente, um rei temente a Deus, e que ela faria tudo para que ele fosse um rei sábio como Davi. Porém, o Cântico dos Cânticos é um livro de oração. Então, o homem casado que quer ter esta imensa consideração, devida consideração pela sua esposa, ou mesmo para solteiros, quando você recita as passagens que o homem fala ali no livro do Cântico dos Cânticos, você começa a profetizar em sua vida a transformação da sua esposa, ou a vinda dessa esposa, caso você ainda seja solteiro. O livro do Cântico dos Cânticos não é um livro somente de poesias para a gente ler e achar bonito, para a gente formar a nossa crítica a respeito do que Salomão escreveu, do que foi escrito ali no Cântico dos Cânticos. Não, é um livro forte, um livro de libertação, é um livro de conquista, é um livro de determinação. E ali, quando você fala crendo e sabendo essa realidade, isso agora para você está sendo revelado, você está profetizando a sua transformação como homem de Deus, e você está profetizando a transformação da sua esposa ou da sua futura esposa. O livro do Cântico dos Cânticos não é um livro poético apenas, para você ler e achar bonito, ou até mesmo fazer críticas. Eu conheço um pastor que ele disse que a primeira vez que ele leu o Cântico dos Cânticos, ele fechou o livro, ficou 7 dias traumatizado, porque ele não sabia que Jesus falava em coisas sensuais, que Deus não inspirava um profeta para falar de sensualidades. E ali tem passagens que o homem descreve os seios da mulher como cachos da palmeira, os cocos da palmeira. Ele descreve o corpo da mulher com uma determinada sensualidade, porque tinha que realmente haver alguma coisa entre haver o casal, homem e mulher. E uma das coisas claras que fica ali no livro é o regozijo, ou seja, a forma como o homem se alegra no corpo da sua esposa, nos lábios. Ele fala em lábios como de mel,
Então, quando aquele pastor leu essas passagens, ele pensando que não ouviria, ele não ouviria ou não testemunharia de profeta, de um homem de Deus, é algo escrito ali na Bíblia, falar de uma forma sensual, falar de sensualidade. Mas Jesus Cristo precisava passar para a posteridade, né, para os homens e mulheres da posteridade, de como é que o homem deve ver. O homem deve ter alegria no corpo da sua amada, da sua esposa. E isso é algo profetizado. Quando o homem começa a recitar, ele deve recitar, porque a palavra ela tem que ser articulada e materializada aqui na terra. Enquanto ela está escrita, ela está no contexto espiritual. Ela é celestial e é real. Mas no momento que você articula, ela se torna realidade. Pastor Gerson, irmão Gerson, você está querendo dizer então que são palavras mágicas que quando você recita, elas passam a ter um poder mágico e transformar a sua vida? Eu diria o seguinte, irmãos amados, é mais do que mágico, porque mágico é ilusionismo, mágico é magia e qualquer magia. Eu diria que é algo espiritual, eu digo que é milagre de Deus, eu digo que é a própria ação de Deus, eu digo que é muito mais do que mágico. Quando você começa a recitar, por exemplo, Cântico dos Cânticos, ou qualquer outra passagem bíblica, esteja nos Salmos, quando você se apodera da sua autoridade e quando você diz, transformando o tempo, somos nós que regemos o tempo. O apóstolo São Paulo diz que haveremos de remir os tempos. Nós somos remidores do tempo. Nós somos os representantes de Deus aqui na terra para transformar o tempo. Então, quando vemos as calamidades, as situações e adversidades, e nós, alguns, vamos dizer, um pouco entendidos da fé, e dizem, onde está esse Deus que permite essas coisas acontecerem? Está de braços cruzados, ou estaria dormindo, ou estaria se fazendo vistas grossas a tanta calamidade, tanta adversidade acontecendo em todas as áreas. Gente, nós somos remidores do tempo. Acontece que nós não sabemos a nossa autoridade, nós não assumimos, portanto, algo que não conhecemos. Nós temos autoridade sobre todos os fatores. É este poder que Jesus Cristo falou lá no livro de João, no Evangelho de São João, quando ele pediu a Deus que nós tivéssemos a mesma intimidade com Deus, o mesmo relacionamento com Deus que ele tinha. Este poder nos foi concedido. Este poder ele passou para os seus discípulos. E este poder tem que ser exercido. Nós temos autoridade sobre todas as áreas do nosso convívio, todas as áreas, e nós somos senhores sobre a terra. Ele nos constituiu senhores sobre a terra, senhores sobre a natureza. Aliás, a Bíblia diz que a natureza, ela agoniza na ardente expectativa da manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. A natureza agoniza esperando que os filhos de Deus assumam a sua posição e venham a remir a terra. Porque tudo está consumado, mas nós não assumimos a nossa condição de remirmos os tempos. Jesus Cristo não deu ordem aos ventos e à tempestade somente para se exibir. E nem foi para se exibir, foi para ensinar que o homem, ele tem dado por Deus autoridade. E ele fez isso na condição humana. Ele não fez isso na condição de Deus. Ele fez na condição de homem de Deus, ungido, consagrado. Mas homem de Deus, ungido e consagrado, como eu, como você, podemos ser. E quando eu digo homem e mulher. Homem, eu falo a raça humana. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, crendo e sendo ousado em exercer a palavra,
você pode remir os tempos, você pode remir o tempo lá fora, você pode sim dar ordem ao tempo em relação à chuva, em relação a tempestades, a situações, e essas coisas correm um ritmo normal, correm um curso normal e descontrolado, ou seja, um curso que pode causar calamidades, acidentes, faltas, terremotos e outras situações que vêm, porque os administradores do tempo, os administradores da terra, nem sabem que são administradores. Nós podemos sim instituir paz à natureza. A própria natureza agoniza na expectativa. E a natureza inclui nós também, nós somos parte da natureza. Nós somos também, com a natureza, sofredores. Nós somos também, com a natureza, esperando nessa ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E essa expressão, filhos de Deus, está falando de homens e mulheres que tomam a atitude e dizem as enfermidades, dizem as calamidades, dizem aos tempos: pare, retroceda, transforme-se e dá a ordem com autoridade em o nome de Jesus Cristo. A classe política, por exemplo, ela está decaída, está decadente, mas nós temos o poder sim de fazer mudanças. Eu não tenho dúvida alguma que a Lava Jato é fruto de orações de pessoas crentes de fé que pediram mudança. Eu não tenho dúvida alguma que não foi ideia de homem e nem ideia de demônios instituir a Lava Jato. E olha que não é só aqui no Brasil, não. Essa questão da Lava Jato, ela está sendo mundial. Os escândalos que houve aqui no Brasil despertaram mais ainda a necessidade de diversos países que suas polícias federais fizessem um trabalho semelhante. Há pouco tempo nós vemos um presidente aqui no país vizinho que se suicidou, porque ele foi descoberto como corrupto e ele cometeu o ato suicida, né? Então é necessário ver que é fruto sim de homens e mulheres de Deus que estão exercendo a sua autoridade e pedindo mudanças. Nós podemos remir os tempos em todos os sentidos, gente. Os hospitais estão cheios. Se você quiser ver o reino de Satanás, como ele está prosperando, como ele é próspero, infelizmente, vai aos hospitais para você ver. Como existe também a indiferença de profissionais que fazem juramento e eles na hora também sufocados, porque também eles são frutos de tudo isso errado que está acontecendo. E nós temos péssimos hospitais, temos profissionais entre profissionais sérios e outros não tão sérios, mas que disponibilizam de condições precárias para trabalhar também. E os hospitais são verdadeiros caos. Eu já tive em hospitais de ver vários pacientes